Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos mais um dia na Bíblia, no meu dia a dia. A Bíblia que vai sendo para nós a palavra de Deus, viva e eficaz, que vai sendo para nós alimento diário. Isso é uma graça, é uma bênção. Nós somos privilegiados. E estar junto com você, vivendo o estudo bíblico, é um privilégio para mim. É uma grande graça. É uma fonte de crescimento espiritual, amadurecimento na minha fé. Eu tenho certeza que também na sua. Abrindo o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem falado e feito, nós temos percebido o avanço que a palavra de Deus nos permite viver e experimentar. E hoje o Senhor quer falar comigo, com você. Vamos pedir o Espírito Santo para Ele nos ajudar no entendimento, na compreensão da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar sua palavra, o seu caderno. Nós vamos hoje estudar o texto de Romanos, no capítulo 11, versículos de 1 a 12. Então pegue aí, escreva no seu caderno o texto de hoje, Romanos, capítulo 11, versículos de 1 a 12. Vamos escolher a mensagem de Deus, aquilo que Deus quer nos mostrar a partir desse texto bíblico. Vamos lê-lo? Eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre distinguiu e escolheu. Não sabeis o que diz a Escritura na passagem em que Elias interpela a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, demoliram os teus altares, e eu fiquei só, e querem tirar minha vida. E que resposta lhe dá o oráculo do céu? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora, em nossos dias, subsiste um resto, por livre escolha da graça. Mas se é pela graça, já não é em razão das obras. Do contrário, a graça já não é graça. Daí, o que se conclui? Israel não conseguiu aquilo que está procurando. Só os escolhidos é que o conseguiram. Os demais se tornaram embotados, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos que não vejam e ouvidos que não ouçam, até ao dia de hoje. E Davi diz que sua mesa seja para eles como um laço e uma armadilha, causa de queda e justa retribuição, que seus olhos se escureçam até a cegueira completa. Mantém sempre curvado o dorso deles. Eu pergunto, pois, porventura, eles tropeçaram para cair de vez? Não, de modo algum. O passo em falso que deram serviu para a salvação dos pagãos, e isto para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles significou riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os pagãos, quanto mais significará a adesão de todos eles? Que inteligência, que inspiração o apóstolo Paulo tem, né? A gente está percebendo esse caminho desde o capítulo 9, já estamos chegando no 11, aqui nós vamos encerrar essa reflexão do apóstolo Paulo em relação ao povo escolhido, ao povo de Israel, ao povo eleito. E hoje nós vamos perceber exatamente isso, Paulo dizendo, né? Ele dá o exemplo do profeta Elias, que achava que estivesse sozinho, mas Deus diz, eu reservei 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. 7.000 homens que se abriram à graça. Meu Deus, nós precisamos ser esses, que se abrem à graça, que não se dobram diante dos Baals do nosso tempo, diante das idolatrias do nosso tempo, as idolatrias que recebem nomes de ideologias, a ideologia e idolatria do politicamente correto, de querer fazer aquilo que todo mundo faz, de falar o que todo mundo fala, de pensar como todo mundo pensa, de até mesmo, muitas vezes, trair a palavra de Deus para ficar bem, desculpa usar uma gíria, na fita. Não,
Paulo está dizendo, Deus, quando Ele encontra os corações que se rendem a Ele, Ele trabalha nesses corações. Mas Paulo vai mostrar também, Deus aproveita de tudo. A negação, a rejeição desse povo de Israel ao Messias providenciou o encontro dos pagãos com o Salvador, com a salvação. A palavra chegou até eles. Paulo pregou, Barnabé pregou, Silas pregou. Aqueles que foram com Paulo pregaram e os pagãos aceitaram Jesus Cristo, se abriram à graça. Nós não podemos ser esses de dura cerviz, nós não podemos ser esses que querem fazer a sua vontade ou que querem manipular a verdade, manipular a doutrina da igreja ou aplicar a doutrina da igreja somente para os seus interesses, ou querer que a doutrina aceite o que é do mundo, ela mude, a palavra mude, ou aquilo que a gente pensa tem que ser do nosso jeito, não. Nós temos que dobrar as nossas cerviz diante de Deus e reconhecer que Ele é o Senhor. E aí eu quero dizer àqueles que estavam perdidos até o dia de hoje, estavam confusos até o dia de hoje, aqueles que, como o povo de Israel, estavam na escuridão, na surdez espiritual, na confusão, volte para a palavra. Deixa a palavra mudar a sua vida, deixa a palavra ser para você critério, porque aqui está o manual de funcionamento da nossa vida espiritual. Aqui está o manual da nossa salvação. A palavra de Deus é fonte de salvação para nós. Aplicá-la na nossa vida é exatamente o caminho que Deus traçou para nós de salvação. Mas é preciso abrir-se à graça, é preciso acreditar. O mais bonito é ver Paulo dizendo, olha, eles não estão perdidos para sempre. Vai chegar o momento onde eles vão abrir o coração e onde eles vão experimentar da graça de Deus. Até mesmo os pagãos recebendo a salvação, acreditando em Jesus Cristo, é instrumento para eles de ciúme, para que eles se observem, se voltem para nosso Senhor e se converta. Que visão linda, que visão positiva, que desejo que Paulo tem de que o seu povo, o povo de Israel, a sua raça, possa experimentar, possa tocar naquilo que ele mesmo tocou na estrada de Damasco. Então hoje eu e você precisamos dizer para Deus, Deus, eu quero que a minha vida seja marcada pela força da graça e que essa graça me leve a viver a palavra, aplicá-la, que essa palavra aplicada seja na minha vida instrumento de salvação e esse instrumento de salvação me leve, Senhor Deus, cada vez mais a dar testemunho de quem Tu és. Então hoje é importantíssimo, a partir da palavra que nós acabamos de ouvir, que nós nos abramos à graça de Deus. E, sinceramente, eu preciso dizer para você, não tem como a gente se abrir à ação da graça se a gente permanecer na desgraça do pecado mortal. Se a gente permanecer nesse rompimento da caridade. A graça, ela só terá força e eficácia na nossa vida se nós, tocados pela palavra, dizermos, Deus, eu quero viver em comunhão contigo e por isso eu quero renunciar a tudo aquilo que na minha vida me afasta de ti, me afasta da tua presença, me afasta da tua verdade, me afasta do teu amor, me afasta da tua salvação. E a partir daí, buscar a confissão é fundamental. Estar em estado de graça é fundamental, porque então nós seremos conduzidos pela graça, nós seremos conduzidos pela mentalidade salvífica, nós seremos conduzidos pela ação da salvação que vai nos atingindo, vai fazendo acontecer em cada um de nós a obra que Deus preparou. Deus não rejeita ninguém, não rejeitou Israel, não rejeitou aos pagãos, não rejeita você, se você está numa situação de um pecado mortal, mas Ele quer te atrair, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer dar a você uma nova oportunidade, a mim uma nova oportunidade, mas é preciso que eu e você tenhamos a coragem de dizer, Senhor, eu não me prostro diante de Baal. Talvez o Baal esteja sendo os prazeres na sua vida, os prazeres da carne. Talvez o Baal esteja sendo o dinheiro que está te roubando de Deus. Você não tem mais tempo para rezar, só pensa nessas realidades. Talvez o mundo, as coisas do mundo estejam roubando você de Deus e você não esteja mais dedicando a Deus como o primeiro da sua vida,
aquele amor que deve ser destinado a Ele. Fique atento, fique atenta. Nós precisamos romper com os Baals. Nós precisamos romper com tudo aquilo que nos distancia do pensamento de Deus, dos sentimentos de Deus, da vontade de Deus. Mas isso é uma decisão. É uma decisão minha, é uma decisão sua de caminhar na graça. Volto a dizer, aquele povo ouviu, mas fechou seus ouvidos. Aquele povo teve a oportunidade de ver, mas fechou seus olhos e preferiu a escuridão. Aquele povo teve a oportunidade de experimentar, mas fechou seu coração e ficou na insensibilidade. Eu tenho certeza que cada um dos que agora estão fazendo o estudo bíblico comigo não querem fazer essa experiência. Querem escutar, querem enxergar, querem ser conduzidos, querem ser transformados pela força da salvação de nosso Senhor. Alguém pagou um preço pelo nosso resgate. Esse alguém é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Consubstancial ao Pai e consubstancial a nós. Na nossa natureza humana, Ele se encarnou para nos salvar. E Ele pagou o preço do nosso resgate, gota por gota do seu sangue. Isso é salvação. Ele morreu para matar a morte. A morte morreu na morte de Cristo na cruz. E depois Ele ressuscitou para que nós entendamos que nós temos vida nova e que existe um céu. E isso é fundamental para que eu e você abramos o nosso coração e digamos assim: ô Roger, cabeça dura. Aí eu não sei qual é o seu nome, né? Você vai dizer o seu nome, ô cabeça dura. Faça um processo de curvar a sua cerviz diante do Deus verdadeiro e não mais diante do mundo. Diante da bondade de Deus e não mais diante da maldade da sua carne que quer te levar para o inferno. Dobrar a sua cerviz diante de Deus e não mais diante do mundo e da mentalidade mundana. Mas dobrar a nossa cerviz diante de Deus e dizer: Senhor, mesmo que seja difícil, a minha escolha é te amar, a minha escolha é te adorar, a minha escolha é seguir os seus passos, a minha escolha é viver a salvação que o Senhor veio trazer para mim. Hoje, Deus está me dando uma oportunidade, Deus está te dando uma oportunidade de pontualizar a nossa vida e de viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu e você somos chamados a viver essa experiência e a fazer esse caminho de fé, esse caminho de entrega, esse abandono, essa realidade de acolher o amor de Deus que nos salva e que nos transforma. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Escolhê-lo. Quando eu coloco aqui escolhê-lo, é escolher quem? A Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. Escolhê-lo e deixar com que Ele seja a medida da nossa vida, nos dobrando em adoração a Ele e renunciando a toda idolatria de nós mesmos, dos prazeres e do mundo. Vamos colocar em prática a palavra? Olha para a sua vida. Veja se a palavra tem sido a medida de todas as coisas. Veja se Jesus tem sido a medida da sua vida, de tudo que você faz. E a partir daí, rompa com aquilo que não tem agradado a Deus. Vamos rezar? Senhor, nós só podemos agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, pela Sua salvação, pelo Seu sangue derramado na cruz e por esse chamado que o Senhor nos faz hoje, um chamado muito exigente, mas muito eficaz para a nossa salvação. Eu digo diante da Sua presença, eu quero seguir a Sua voz, eu quero praticar a Sua palavra, eu quero renunciar-me a mim mesmo, quebrar as idolatrias, os baals desse tempo que muitas vezes querem roubar o seu lugar na minha vida e viver somente para Ti. Muito obrigado pela oportunidade de hoje da palavra que me alcança e me transforma. Eu quero propor para você exatamente isso, que essa palavra transformante, essa palavra viva, seja aplicada. Veja direitinho aí na sua vida, aonde ela não está sendo aplicada. Veja aquilo que você precisa colocar em prática, em ordem, e eu tenho certeza, você vai ser feliz. Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.